Olá, bem-vindos a mais uma exploração detalhada. Hoje temos em mãos um documento que confesso que me deixou completamente fascinada e a pensar imenso na forma como olhamos para a nossa própria carreira e para o mercado. É um material denso, sem dúvida. Muito denso. Chama-se Pensar o Futuro e foi escrito por Edson Zogby. E o que impressiona logo à partida não é apenas o tema, é a escala disto tudo. Estamos a falar de uma compilação de 135 ensaios sobre inovação e tendências. Sim, escritos ao longo de quase 2 décadas. Exatamente, entre 2003 e 2022. O que é fascinante aqui é precisamente essa perspectiva longitudinal. Nós hoje em dia estamos muito habituados a consumir análises de tendências como se fossem fast food. Lemos um artigo rápido sobre o que vai acontecer no próximo trimestre e pronto, já está. E esquecemos logo a seguir. Ao longo de 20 anos e ver as hipóteses dele a serem testadas pela realidade dura do mercado, é um autêntico luxo analítico. Permite-nos perceber como os padrões de disrupção se formam muito antes de serem óbvios para o comum dos mortais. Pois, e a nossa missão para esta sessão é muito clara. Queremos usar essa janela temporal massiva para separar o que é verdadeira inovação do que é apenas jargão corporativo. Aquele jargão vazio. Ora bem, porque sejamos honestos, inovar tornou-se aquela palavra mágica que a malta atira para o ar em todas as reuniões de planeamento estratégico, sem grande peso por trás. Sem qualquer estrutura. Exato. E o autor entra a matar logo na introdução com uma metáfora incrível que vai guiar toda a nossa análise hoje. Ele escreve o seguinte: a maioria dos surfistas da inovação não consegue nem ficar em pé na prancha. É uma crítica cirúrgica ao estado atual do mercado. Repare, ele usa esta imagem do surf para descrever um oceano corporativo que está completamente lotado de pessoas. Pessoas com fatos de neoprene topo de gama, pranchas caríssimas, mas que nunca sequer entraram na água quando as ondas estão realmente altas. Ficam ali na areia a fazer figura. Precisamente. Existe uma apropriação do discurso da inovação por quem, na verdade, não tem a resiliência ou o estofo técnico para lidar com a imprevisibilidade real de um mercado em mutação. E isso gera um ruído ensurdecedor. Um ruído que frustra imensos inovadores veteranos, os verdadeiros surfistas. Aquela malta que percebe realmente das correntes e, para quem nos ouve, quer esteja a preparar-se para repensar o modelo de negócio da sua empresa ou apenas a tentar não ficar a ver navios na sua própria indústria, o grande valor desta obra está em darmos um mapa para ler esse mar. Bem, vamos lá desconstruir isto. Vamos a isso. O autor não deixa a metáfora do surf no ar. Ele cria um diagrama visual muito estruturado de 5 fases, cruzando a física de uma onda com o comportamento humano e empresarial. Ajuda-me a traduzir isto para áudio. A primeira fase é a ordem ou estabilidade. E a pergunta que ele associa a isto é: vai boiar? Ora bem, se pensarmos na anatomia dos mercados, essa fase de estabilidade é o status quo puro e duro. As margens de lucro são previsíveis, os canais de distribuição estão super oleados e o modelo de negócio parece uma fortaleza inabalável. Parece que nada pode correr mal. Exato, mas a armadilha aqui é a complacência. Quando a água está lísera, a resposta natural das organizações e dos profissionais é simplesmente boiar. Cortam-se custos, otimizam-se processos e a malta desfruta da rentabilidade. Mas a água nunca fica lisa para sempre. Pois não. No ecossistema económico, a estabilidade absoluta é uma ilusão extremamente perigosa. Quem fica só a boiar bloqueia os próprios radares para o que está a acontecer lá bem no fundo do oceano. O que nos atira logo diretamente para a fase 2, os fatores sistémicos. A superfície da água começa a tremer e a pergunta que o autor coloca muda drasticamente para: vai remar? Uma mudança de postura total. Exatamente. Mas repara num cenário real. Como é que uma equipa de gestão sabe que chegou a hora de começar a remar, se a onda ainda nem sequer é visível para a concorrência? Essa é a verdadeira essência da visão estratégica. Os fatores sistémicos são macrotendências silenciosas. Podem ser alterações demográficas muito ligeiras, avanços rudimentares em inteligência artificial ou até novas regulamentações climáticas que começam lentamente a convergir. E remar não é fácil. Remar exige um esforço monumental e muitas vezes totalmente incompreendido pelos acionistas e pelo próprio mercado. Significa investir capital agressivo e alocar o melhor talento em pesquisa, em novos canais, quando o balanço financeiro ainda diz que o modelo antigo funciona na perfeição.
Temos de pensar na dinâmica entre a Blockbuster e a Netflix, não é? Sem dúvida, é o exemplo perfeito. Nos primeiros anos, enquanto a Blockbuster continuava confortavelmente a boiar na receita gigante daquelas multas de atraso dos DVDs, a Netflix já estava a remar furiosamente. A construir algoritmos. Construir algoritmos de recomendação e a antecipar que a expansão da banda larga ia mudar o jogo todo. Remar é exaustivo, mas quem espera que a onda seja evidente para todos já perdeu o embalo para apanhar. Já vai tarde demais. E depois chegamos à crista da onda. A fase 3, a complexidade. A pergunta passa a ser: vai surfar? É aqui que o mercado fica completamente selvagem e a verdadeira inovação acontece. Se ligarmos isto ao panorama geral, sim, a complexidade é onde a inovação pura opera. A estabilidade desapareceu por completo. Já não há chão. Não há chão nenhum. As empresas que sobrevivem nesta fase não estão de todo a executar um plano de negócios rígido a 5 anos. Estão a fazer microajustes constantes a cada segundo. A tentar manter o equilíbrio na prancha. Exato, têm de equilibrar tecnologias emergentes com novos comportamentos de consumo que mudam literalmente de mês para mês e ainda lidar com concorrentes que vêm de setores que não têm nada a ver com o deles. Os verdadeiros inovadores sentem-se em casa neste desequilíbrio dinâmico. Eles não lutam contra a onda. Não tentam controlar a força bruta do mar todo. Eles usam a energia da complexidade a seu favor. Mas a gravidade não perdoa e mais cedo ou mais tarde toda a onda acaba por quebrar. A fase 4 é implacável e é classificada como caos. E aqui a pergunta é fatal. Vai levar um caldo? É o momento da ruptura total, a destruição criativa no seu estado mais puro e agressivo. Quem não remou a tempo na fase 2 já foi. Já foi? Quem não remou ou a quem tentou pôr-se de pé na prancha na fase 3, sem qualquer base tecnológica ou agilidade cultural, é violentamente esmagado. O caldo traduz-se no mundo real em falências históricas, despedimentos em massa de setores inteiros e na obsolescência súbita de produtos que até ontem dominavam o mercado global. É o exemplo clássico da Nokia ou da Kodak. Tinham o mercado todo na mão, ficaram a boiar confortavelmente e de repente levaram com um caldo gigante em cima. Exatamente. Mas o ciclo não acaba aqui. Ele termina com uma fase 5, regressando à nova ordem ou estabilidade, com a pergunta: vai esperar a próxima? Ou seja, o mar acalma, há sobreviventes, mas as regras do jogo mudaram por completo. E o pior erro que uma liderança pode cometer aqui é pensar que a inovação é um projeto com princípio, meio e fim, que simplesmente termina quando esta nova ordem se estabelece. Como se pudessem arrumar a prancha e ir para casa. Exato, é um erro crasso. Isto é um ciclo contínuo. Compreender que a estabilidade de amanhã é apenas a rampa de lançamento invisível para a onda seguinte é o que separa as organizações que duram um século daquelas que evaporam numa década. E é aqui que a coisa fica mesmo interessante. Porque o Zogby não atirou simplesmente esta teoria para o ar e foi-se embora. Ele usou este exato modelo para dissecar o mercado ao longo de 2 décadas. Olhar para o índice deste livro é como entrar numa máquina do tempo impressionante. Vamos mergulhar nestes ensaios porque as mecânicas que ele desmonta lá atrás explicam precisamente o que estamos a viver hoje. É um exercício de antecipação brilhante. Por exemplo, saltando para a década de 2000, salta logo à vista um título de 2009, O Fim do Emprego Qualificado. Lembro que estamos a falar da altura, logo a seguir à crise financeira global, quando a narrativa dominante ainda era tira um bom curso superior e tens a vida garantida. Esse ensaio é um caso de estudo genial da tal leitura atempada dos fatores sistémicos. Naquele ano de 2009, a grande ansiedade corporativa e governamental era o outsourcing clássico. As fábricas a irem para a As Ásia. fábricas a moverem-se, os call centers a serem externalizados, mas o autor estava a olhar muito para além disso. Ele estava a ver uma onda mais profunda a formar-se. Lá no fundo, a automação cognitiva. Muito antes de falarmos do chat GTP, Exato. Ele não estava focado em robôs nas linhas de montagem. Ele estava a antecipar que as tarefas analíticas, a gestão de dados intermédia, os processos contratuais básicos e a triagem administrativa iriam ser engolidos pela evolução dos algoritmos. o verdadeiro santuário intocável do trabalho qualificado a tremer. E tudo isto décadas antes de andarmos aqui todos a debater se a inteligência artificial generativa nos ia roubar o lugar. Mas há outro título dessa década 1 de 2008 que é brutal na sua frontalidade. O título é A Democracia é Burra, em maiúsculos. E aqui é crucial fazermos uma pausa. Sem dúvida.
Independentemente de onde qualquer pessoa que nos ouça se posicione no espectro político e nós não estamos a tomar nenhum lado nem a validar a afirmação, o que capta a atenção é como ele usa esta provocação para escancarar a nossa ilusão de estabilidade. Não é uma posição política. Exatamente. Nós estamos a falar de esquerda ou direita. Isso aborda uma peça central da metodologia do autor. A inclusão de um título com essa carga polarizadora não pretende de todo validar uma ideologia. O autor opera aqui como um engenheiro estrutural a realizar um teste de estresse extremo a um edifício. Pensa no contexto de 2008. É o ano do colapso do Lehman Brothers. O caos financeiro total. O que ele está a dissecar ali é a fragilidade sistémica da fase 1 à fase da ordem. Ele pergunta como é que as nossas maiores instituições governativas e regulatórias, que foram arquitetadas no ritmo lento e previsível do passado, conseguem sequer reagir aos embates da fase de complexidade provocados por algoritmos financeiros globais super rápidos. E a resposta trágica é que não conseguem. Não conseguem. Ele atira esta provocação para forçar o leitor a debater a desadequação entre a velocidade da inovação e a lentidão das estruturas que a tentam governar. É quase uma ferramenta de abalo sísmico para nos tirar da inércia. É fascinante. E quando avançamos para a década de 2010, vemos o impacto destas ondas gigantes a quebrarem na costa. Há um ensaio emblemático de 2016, Hollywood morreu porque nasceu a Netflix. A fase 4 em ação. Exato. Não é só o constatar de uma vitória tecnológica, é uma autópsia completa a uma indústria que se recusou, em absoluto, a remar. Como é que ele disseca esta transição catastrófica? O aspecto mais rico da análise dessa transição não é o facto simplista de a Netflix ter conseguido colocar vídeos a dar na internet. A verdadeira disrupção, a complexidade onde a Netflix se equilibrou e onde Hollywood caiu, estava na estrutura de risco do próprio negócio. Hollywood estava agarrada ao modelo antigo. A velha guarda estava viciada numa infraestrutura pesadíssima. Viviam ou morriam pelas receitas das bilheteiras no fim de semana de estreia e dependiam do instinto cego de meia dúzia de executivos para aprovar filmes milionários. Estavam completamente paralisados na estabilidade. A boiar. A boiar. A Netflix, em contrapartida, percebeu que a onda não era apenas o streaming, mas sim o cruzamento de dados comportamentais em massa. Quando deram luz verde a projetos colossais como a House of Cards, não estavam a adivinhar. O algoritmo já tinha mapeado detalhadamente que a convergência daquele realizador com aquele ator e aquela temática era um sucesso estatisticamente garantido. Portanto, Hollywood levou um caldo colossal, porque achou que o negócio continuava a ser vender bilhetes de cinema, quando a Netflix já estava a vender retenção de atenção baseada em dados. É o exemplo livre do que acontece quando ignoras a necessidade de remar numa nova direção enquanto ainda tens muito lucro no bolso. E nesse mesmo ano louco de 2016, ele escreve O Mundo com Trump. Mais uma vez, lendo isto de forma puramente estrutural como um raio-x das fraturas tectónicas do mercado global. É um mapear do momento exato em que a previsibilidade geopolítica, em que as grandes multinacionais assentavam as suas cadeias de abastecimento, deu lugar a uma incerteza radical. Os sistemas começaram a falhar. Os próprios sistemas de alianças e o livre comércio deixaram de ser garantias da fase da ordem e tornaram-se fatores de caos puro que as administrações de topo tiveram de gerir. E já que falamos nas administrações de topo, há um ensaio no ano seguinte, em 2017, onde ele aponta os canhões ou os gigantes intocáveis que todos achamos que são os donos da praia. O título é Zuckerberg e Gates, dinheiro ilimitado, visões e ações deliberadamente limitadas. Isto levanta uma questão importantíssima. Porque desmonta completamente o mito de que em Silicon Valley são sempre todos mortinhos por surfar a próxima grande vaga. Desmonta sim. É uma leitura que vai ao osso da dinâmica corporativa. Sugere que quando uma empresa atinge um nível de monopólio à escala global, a sua biologia muda completamente. Perdem a vontade de surfar. Em vez de quererem continuar na fase da complexidade a surfar disrupções arriscadas, o instinto primário passa a ser construir um muro de contenção à volta da lagoa gigante que já ergueram. O autor explora de que forma estes pioneiros começam a usar o seu capital quase infinito, não para reinventar o mundo, mas de forma defensiva. Comprando a concorrência. Comprando plataformas mais pequenas ou copiando funcionalidades apenas para sufocar qualquer onda emergente que ameaça o seu ecossistema. Portanto, investem para garantir que o mar não mexe mais.
O que a longo prazo é basicamente lutar contra a própria maré. É uma batalha perdida à partida. E isso empurra-nos para a década mais recente dos anos 20. O índice espelha uma aceleração alucinante. Ele avança para a revisão das tendências após o Covid-19 em 2020 e salta de imediato para as tendências para 2050, logo no mesmo ano. A sensação que dá é que o intervalo entre a calmaria e o tsunami está cada vez mais curto. Sem dúvida nenhuma, o ciclo temporal encolheu dramaticamente. A pandemia atuou como um catalisador impiedoso, forçando anos de digitalização corporativa a acontecerem em questão de semanas. Foi um verdadeiro empurrão para a água. O que o índice de Zogby nos revela ao projetar o olhar para 2050, mesmo no meio do caos de 2020, é que a capacidade de antecipação não se pode dar ao luxo de ser paralisada pela crise do momento. A velocidade das ondas aumentou vertiginosamente, mas a mecânica base, identificar padrões de fundo, ter a ousadia de remar e suportar a complexidade do desequilíbrio, continua a ser a única lei de sobrevivência. Então, o que é que isto tudo significa? Estivemos a mergulhar na física brutal da disrupção. Passámos por ensaios que previram o fim da segurança laboral, a falência de gigantes acomodados e as armadilhas defensivas dos próprios monopólios tecnológicos. Mas, para quem nos está a ouvir agora, a ir para o trabalho ou a preparar a próxima reunião estratégica da equipa, como é que se pega nestes 20 anos de análise e se aplica isto de forma prática amanhã de manhã? A resposta mais honesta encontra-se na própria declaração de intenções do autor, logo na introdução do livro. Ele sublinha que não escreve com a ambição de ser o dono da verdade. No ambiente em constante disrupção, confiar cegamente num suposto visionário com certezas absolutas é o caminho mais rápido para levar um caldo. Achar que alguém tem uma bola de cristal. Exato, não há bolas de cristal. O grande valor desta obra e desta metodologia é usar a provocação como um motor para o debate estrutural. O debate interno, frontal e sem medo de ferir suscetibilidades departamentais é a ferramenta indispensável para descortinar onde a próxima onda se está a formar. Se uma empresa não cultiva uma cultura onde um colaborador júnior pode levantar a mão e questionar o produto que mais fatura, essa empresa já está apenas a boiar. É de facto uma mudança de paradigma essencial. A grande lição não é fechar esta sessão e ir a correr memorizar um relatório qualquer com o top 10 das tendências de tecnologia, porque amanhã isso já está desatualizado. Já não serve de nada. A verdadeira utilidade é incorporar este modelo mental provocatório no dia a dia. É ganhar o instinto aguçado para ler, o mar de dados à nossa volta e perceber algo que está a mudar na corrente. E ter a audácia de agarrar na prancha e começar a remar sozinho, exatamente no momento em que os concorrentes parecem estar todos felicíssimos a apanhar banhos de sol. É uma excelente forma de pôr as coisas em perspectiva. Se quisermos destilar a mensagem, é compreender que a inovação contínua não tem fim à vista, não tem um porto seguro garantido. Exige um estudo rigoroso, agilidade extrema e a humildade de aceitar que o ciclo de ordem, complexidade e destruição não perdoa complacência. Quem se foca apenas no lucro imediato e esquece as correntes sistémicas, eventualmente afoga-se nos próprios sucessos do passado. O mar nunca tem pena de quem fica a boiar. Bem, chegamos ao término desta nossa intensa travessia pelos ensaios do Pensar o Futuro. Mas como o nosso objetivo é garantir que o pensamento analítico continue a fervilhar, há um título do índice de 2018 que deixamos propositadamente de fora da análise e que é o gatilho perfeito para exercitarem as ideias sozinhos. Porque a leitura das dinâmicas do mercado nunca acaba no momento em que a sessão encerra. Nem pensar. E para quem está desse lado e adora continuar a ligar os pontos complexos, deixamos este título de 2018 do autor para refletirem. A tecnologia vai nos ensinar a evoluir psicologicamente? Vai. Sugiro que pensem bem nisto quando olharem para o mundo agora. Com a inteligência artificial a simular cada vez mais empatia e os algoritmos das redes a ditar os picos de dopamina da sociedade e a moldar estados de espírito, onde é que estamos, no meio dessa onda oceânica? Será que ainda estamos apenas a tentar ler os fatores sistémicos ou já fomos completamente sugados para o meio do caos sem sequer darmos conta? Fica a excelente provocação. Foi um enorme privilégio partilhar mais esta exploração detalhada convosco. Mantenham o espírito profundamente afiado, não parem de questionar os alicerces dos vossos próprios setores. E não se esqueçam, quando o mar parecer excessivamente calmo e perfeito, comecem imediatamente a preparar-se para remar. Continuem sedentos de conhecimento. Até à próxima.